Olá, eu sou Bruno Borges, advogado da Locatelli, e esse é o nosso podcast Tributário em Pauta. Mais uma vez estamos aqui com o nosso episódio especial em videocast, isso graças a você que nos acompanha, que segue os nossos conteúdos, que avalia, pergunta e questiona. Tudo isso para você, contribuinte, saber dos seus direitos, saber das possibilidades e atualidades do cenário tributário, que tem sempre grandes modificações, grandes oportunidades e reflexões que todos nós temos que aprender. E nada melhor do que vivenciar isso na prática com pessoas que se aprofundam, que analisam isso dentro do seu dia a dia, do seu trabalho. E gostaríamos também que você que não nos acompanha, passe a nos acompanhar. Nós temos vários episódios disponíveis, sempre em temáticas tributárias, com um olhar especial para a reforma e todos os seus desdobramentos. Hoje o nosso bate-papo vai envolver uma série de percepções importantes no momento, como a gente fala dos pilares da gestão empresarial aplicados à reforma tributária. A gestão eficiente, a gestão que olha atentamente a todas as etapas e as mudanças que virão com a reforma, vai propiciar uma reflexão de reorganização, de reestruturação, de planejamentos atuais e futuros para a preparação do novo sistema tributário, frente a cada desafio que todas as empresas terão naturalmente que enfrentar. Além da questão da gestão e de todos os impactos de fortalecimento, de planejamento, de compliance, de inovações trazidas pela reforma tributária, e com todas essas novas legislações, como elas serão aplicadas efetivamente à realidade empresarial dentro de um contexto educacional, que envolve toda a empresa e todos os times. Isso é extremamente importante e é para isso que nós estamos aqui hoje, justamente para falar sobre esses pilares. Mas além disso, também nosso convidado especial, ele tem uma vasta experiência no setor tabagista e nós não poderíamos deixar de também mencionar o setor tabagista dentro do cenário de reforma tributária. Nós sabemos que o setor tabagista ele tem altas contribuições de arrecadação, em termos de bilhões de arrecadação são entregues à estrutura governamental, pelo setor tabagista. É um setor que movimenta a economia brasileira, é um setor importante, mas que também terá seus impactos expressivos dentro da nova conjuntura, em especial com a questão do imposto seletivo ou imposto do pecado, que vai incidir sobre produtos nocivos ao meio ambiente e à saúde, e além disso analisar como esses impactos vão ser efetivamente sentidos pela cadeia do setor, né? Desde a produção até a comercialização e quais serão aí esses impactos e como reestruturar a operação e como reestruturar os negócios frente a tantos desafios. Só que ao mesmo tempo que temos desafios, temos também grandes oportunidades, é também por isso que estamos aqui hoje. É com muita satisfação que recebemos o nosso convidado especial, que tem uma vasta experiência no fortalecimento da cultura institucional, em projetos de reorganização e reestruturação e também, claro, uma experiência extraordinária no setor tabagista. Conosco aqui nos nossos estúdios, com muita satisfação recebemos Nicolas Meira, casado com a Bruna, pai da Laura, pescador, amante do churrasco, apreciador dos jogos de futebol do Curitiba. Formado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Paraná, com pós-graduação em Direito Tributário, especialização em Engenharia Financeira, pós-graduado também em especialização em Gestão Tributária, gestor tributário da Philip Morris Brasil, presidente da comunidade Power Tax Brasil, membro fundador do Grupo de Tributos e Desburocratização do World Trade Center Curitiba, palestrante, mentor para iniciantes na carreira tributária, colunista do portal Reforma Tributária, escritor de um livro que vai ser publicado em breve e apaixonado por novas ideias. É com este currículo e essa pessoa extraordinária, esse ser humano, que recebemos aqui. Seja muito bem-vindo, Nicolas. Legal, obrigado pela apresentação, Bruno. Prazer estar aqui, Bruno, Gislene, Daniel. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui debatendo não só a reforma tributária, como também gestão dos tributos que a gente tem pela frente. E confesso que você lendo o currículo aqui deu até um desespero. Eu falei, cara, preciso resumir isso aí, viu? Porque é muita sopa de letrinha, muita coisa para a gente colocar e a gente tem que ser mais objetivo. Costumo dizer que o currículo ele é só para a gente mostrar e publicar. O que vale na prática é o que a gente vivencia. E aí, como você citou, né, Bruno, eu tenho 21 anos de experiência na área tributária, passei por instituições financeiras, passei por montadora de veículos e também agora já há quase 10 anos
no setor do tabaco, no setor da produção de cigarro, atualmente como gestor da área tributária da Philip Morris no Brasil. Philip Morris, para quem não sabe, somos os fabricantes do Marlboro, LM, Chesterfield, e temos também os nossos produtos de risco reduzido, produtos sem fumaça, que são comercializados em vários países do mundo e que a gente vai falar um pouquinho também na sequência aí para apresentar para vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui batendo esse papo com vocês no dia de hoje. Nós que agradecemos, e também para mediar aqui a nossa conversa e contribuir com seus conhecimentos tributários, recebemos o sócio-diretor e líder de relacionamento da Locatelli, Daniel Ávila. Seja muito bem-vindo. Bruno, obrigado aí mais uma vez pela organização, pelo convite. E agradecer a Gislene também por ter vindo aqui conosco, né, Bruno? E ao Nicolas por dividir a experiência. Eu acho que é uma indústria tão desafiadora e tão combatida, né? Que ao mesmo tempo isso fortalece, eu penso, que os profissionais, né? Porque não é uma indústria convencional, né? A indústria do tabaco ela é bastante concentrada, sofre muito aí com a informalidade, né? Então quando a gente fala de tributário, a gente está falando de aspectos formais. Talvez o grande market share do Brasil hoje não esteja dentro da formalidade. Então, eu acho que é muito interessante, eu acho que esse convite ao Nicolas. Com um currículo desse, eu fico até pequeno aqui nessa mesa, mas provavelmente a gente vai aproveitar, aprender muito aqui com essa experiência. Então, é um prazer te receber, Nicolas. Obrigado aí realmente por estar conosco essa tarde chuvosa aqui em São Paulo, né, Bruno? Isso mesmo. E aqui ao meu lado, a advogada da Locatelli também, agradecer mais uma vez a sua presença. Gislene Lima, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Bruno. Agradeço pelo convite, agradeço também aqui, Nicolas, pela sua participação. Tenho certeza que vai ser de grande valia esse nosso bate-papo. E também quero escutar para aprender, né? Aqui com você um pouco mais. Legal, obrigado. Nicolas, inicialmente, assim, primeiro, realmente, quando você falou do currículo, eu acho que o currículo representa todas as suas trajetórias, a sua história de vida, e é claro que os bastidores, eles são sempre mais difíceis do que parecem, difíceis de serem descritos numa breve apresentação como essa, mas a gente percebe a sua humanidade, o seu olhar atento às pessoas, às estruturas e a sua forma de lidar com tudo isso. E é inspirador, né? Então, inicialmente eu queria que, para a gente iniciar essa conversa também, mostrando esse lado seu, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória profissional e dos principais desafios que você teve que enfrentar e que ainda enfrenta para manter e alcançar essa posição de liderança na área tributária. Legal, legal. Por isso que eu falo, né, Bruno? Acho que a primeira apresentação, quando você começou apresentando, eu não me apresento profissionalmente. Eu acho que antes de um profissional a gente tem sempre uma pessoa, e é assim que eu gosto de tratar as pessoas que estão comigo na minha equipe, as pessoas que estão comigo nos meus projetos. Então, como você bem comentou, né, eu sou casado com a Bruna já há quase mais de 10 anos, temos uma filhinha, a Laura, 7 aninhos também, maravilhosa. Tenho os meus hobbies de final de semana. Essa cara aqui de sofredor mostra que eu torço pro Curitiba, né? O time não tá ajudando muito, não tem passado um bom momento. Eu vi a risada do garoto ali, ó. Não faça isso não, porque é feio, viu? Quem torce pro Curitiba sofre. Mas isso também nos traz resiliência. Então eu vinculo muito o torcedor de Curitiba com o tributarista. A gente tem que ser resiliente para torcer para Curitiba e tem que ser resiliente para trabalhar nessa área tributária. E contando um pouquinho da minha trajetória, né, Bruno? Eu comecei no HSBC, foi minha primeira oportunidade, e eu não comecei no tributário, eu comecei no time de controladoria, responsável pela parte de empresas, do grupo das empresas não financeiras. Então trabalhava com SUSEP, grupo segurador, grupo de previdência, grupo de capitalização e tudo mais. E eu fiz um projeto na época de eliminação de uma empresa, estava lá parado, um projetinho, ninguém queria pegar, eu falei, daqui que eu vou testar isso aqui. E peguei o projeto. E ali nasceu a paixão pela área tributária. Então, em 2005, eu comecei na área tributária do HSBC também, e lá se foram 10 anos quase trabalhando no banco. Depois eu tive uma passagem pela Volvo do Brasil, na parte de Construction Equipment, uma empresa aqui de São Paulo também, inclusive, no município de Pederneiras. E aí, então, quando eu tive o convite para ir para o setor tabagista, né, para o setor do cigarro, que é a Philip Morris Brasil. Então eu comecei lá em agosto em agosto de 2015, então quase completando 10 anos de casa, no setor de cigarro. E voltei para cá, né, convite na época que eu comentei com a minha esposa, mas poxa, você vai sair da Volvo e vai trabalhar na empresa de cigarro? Eu falei, sim, eu vou trabalhar na empresa de cigarro. Eu falei, pô, o produto tá ali.
está ali para consumo. A gente sabe que tem as suas nocividades, sabe que tem as suas particularidades de mercado, mas é um produto que está na prateleira. Então é para o adulto, é para o consciente, é para o fumante. Eu não vou trabalhar na produção, não vou vender, não vou fumar, não sou fumante, grande parte do nosso quadro de colaboradores não é fumante também, mas a gente vai fazer um mundo tributário perfeito para que esse produto chegue na ponta com a melhor eficiência tributária possível. E como você citou, né, Bruno, é um mercado extremamente regulado. Né? Nós temos vários tributos incidentes na nossa cadeia, desde a etapa de compra da folha do tabaco até a produção do cigarro propriamente dito. E assim tem que ser. Né? Sabemos das nocividades, sabemos que o produto tem a sua diversidade e está tudo bem ele ter uma cadeia tributária elevada. Aí, o que nos pega bastante, eu acho que é muito bem pontuado pelo Daniel aqui na abertura, é o mercado ilícito. Né? Então hoje, profissionalmente falando, estamos aí nessa mesa. Então são quase aí 20 anos de construção, mais de 20 anos de construção de experiência na área tributária e passando por diferentes ramos de atuação aí também. Aprendendo sempre, brigando sempre. E eu falo, né, a resiliência é o mais importante. E acho que um ponto bacana aqui, né, eu comecei como estagiário e hoje eu estou na posição de gestor da equipe para as operações do Brasil. E é bacana quando a gente para pensar sobre isso, né? Você comentou sobre o livro que está para sair. De fato, esse livro eu conto a história, como é que eu saí de estagiário para chegar em gerente em finanças e tributos. E é uma jornada grande, né? A gente passa ali, estágio, analista, júnior, pleno, sênior, coordenador, supervisor, especialista. É uma loucura. O que a gente tem que fazer? E eu diria para quem está começando na carreira ou para quem está querendo se desenvolver na carreira é resiliência, comunicação e você tem que ter adaptabilidade. Adaptabilidade é super importante. E comunicação é importante por quê? Porque a gente tributarista é chato. Cara, a gente gosta de mostrar que a gente conhece o número da lei, a gente gosta de mostrar que a gente sabe qual é o artigo da lei. Então faz uma pergunta, posso vender tal produto em tal lugar? De acordo com a lei número tal, artigo número tal, O cara não quer saber isso. Ele quer saber se pode ou não pode. Responde, pode vender ou não pode. Mas a gente é chato. Então, eu diria que para quem está nesse mundo do tributário, invista muito na sua comunicação. E a maior habilidade que tem com reforma tributária, inclusive agora que nós estamos navegando por várias outras áreas, não é só tributos, né? A gente tem que conseguir transformar essa complexidade do legislativo por uma facilidade de negócio. Então, ter uma comunicação assertiva com as áreas de negócio, ter uma comunicação assertiva com os parceiros internos da companhia, para que a gente consiga, obviamente, entregar o melhor resultado. Perfeito. Tá aí o nosso convite, né? Realizado. Assim, a gente fica surpreso cada vez mais quando te escuta, essa visão realmente de integração e de simplificação mesmo, né? Ser um ser humano mais simples também para as outras pessoas, né? Mais receptivo. Isso, realmente a área tributária, ela tem essa tendência mais carregada, mas eu acho que muito tem sido modificado. A própria iniciativa da reforma é a simplificação. E também é uma simplificação na compreensão de tudo que está acontecendo, né? Exato. Mas eu queria deixar aí também para o Daniel, principalmente sobre as questões, a sua experiência também aí do Power Tax Brasil, acho que é super importante, né? Essa rede, depois eu queria que você comentasse também. Claro. Mas sobre a própria reforma, né? Os impactos e avaliações. Não, Bruno, com certeza. Eu acho que o Nicolas trazer essa dimensão humana para as coisas, né? O tributário é uma linguagem ainda muito cifrada para as pessoas, né? Então, acho que ele trazer essa dimensão humana, de clareza da comunicação, eu acho que a gente perdeu uma oportunidade muito grande nessa reforma de simplificar. Mas a gente tem que tentar buscar também um lado positivo. E eu acho, Nicolas, que na tua fala, assim, quer dizer, o que a gente tira de bom dessa reforma? Quer dizer, em que medida ela vai, de um certo modo, alavancar a nossa economia, permitir que as pessoas vivam melhor, né? Quer dizer, a vida que você tinha como estagiário é muito diferente da vida que você tem hoje. Quer dizer, é um progresso. Quer dizer, a reforma, de um certo modo, promete endereçar a parte disso, destravando crescimento, né? Permitindo que as pessoas tenham maior acesso à renda, tenham maior competitividade. Então, quer dizer, o que você extrai de positivo dessa reforma que você acha que valeria a pena a gente dividir hoje com a nossa audiência, com o nosso público que nos ouve? Legal, bacana. Então é um ótimo ponto. Eu dividiria em 2 pontos, né? Existe o Nicolas pessoa física e existe o Nicolas tributarista. Vamos dizer assim, né? Vamos separar aqui, né? Como cidadão, eu vejo que a reforma tributária ela é muito importante e interessante.
Como tributarista, ela me deixou um pouco frustrado. E aí eu vou separar aqui os lados de novo, né? A gente ter clareza, como cidadão, a gente ter clareza de quanto estamos pagando num produto, quanto tem de tributo incluído naquele produto, qual é a cadeia que aquele produto faz para chegar, qual é o impacto que aquele imposto vai ter na sociedade, qual é a arrecadação que aquele tributo vai trazer, como cidadão é fantástico. Agora, quando começamos a discutir reforma tributária há 8 anos atrás, criou-se uma expectativa de que nós teríamos um sistema tributário de fato simplificado. Não que ele não o seja, mas ele está muito aquém do que foi prometido. Mas, de fato, temos uma simplificação, temos uma consolidação. Nós que trabalhamos em multinacionais, vamos parar de falar Brasil is different, porque todas as reuniões que nós entrávamos, a gente falava, não, mas tem o IVA, não tem o VAT? Tem o VAT. Mas no Brasil é diferente, o VAT ele funciona um pouquinho diferente. Então, o ponto muito positivo que eu vejo da reforma é nós conseguimos chegar num modelo muito mais semelhante ao que países desenvolvidos fazem hoje. Isso faz com que a gente, além de abrir oportunidades, além do mercado mundial, olhar para o Brasil com os olhos um pouco mais de investimento, um pouco mais de atratividade, um pouco mais de clareza, ele tenha também uma padronização. E isso vai fazer com que nós, tributaristas, consigamos ter um pouco mais de facilidade em algumas atividades. E é importante, né? A reforma tributária, ela leva o nome de tributária, mas ela vai muito além de uma reforma tributária. Ela é uma reforma de negócio. Quando a gente para ler o texto da legislação e a gente começa a ver qual é a aplicabilidade disso no negócio, a gente vê que vai ter centro de distribuição impactado, a cadeia logística totalmente impactada. Será que eu vou usar o porto A e não o porto B? Será que vai ter sentido eu manter o meu CD lá na cidade XPTO? Será que a minha malha de distribuição logística faz sentido? Por muito tempo a gente vê colegas, né, na própria comunidade comentando, eu tenho que explicar para o meu diretor lá na China por que meu produto sai do Paraná, ele vai até Minas para depois voltar para São Paulo. Poxa, a reforma tributária vem solucionar esse problema. Vem solucionar isso e ela vem trazer simplificação. De novo, poderíamos ter um IVA, agora já temos um IVA dual. Poderíamos ter um único IVA que englobasse tudo. Temos um IVA dual que não engloba tudo, ele vem também com um imposto seletivo na sequência. Então, assim, houve uma simplificação? Sim, houve. Tem a questão dos reportes, né? Se a gente olhar para o compliance tributário em si, ele vai ficar facilitado. E isso é um ponto que, inegavelmente, é uma vitória, é um ganho para toda a cadeia tributária e todo mundo que atua nesse setor. Mas, ao mesmo tempo, ela trouxe alguns questionamentos, alguns pensamentos que nós, como tributaristas e aí advogados que militam também na área tributária, tem que pensar bastante. Então, poxa, beleza. Base de CBS, base do CBS e do IBS é a mesma. Mas eu vou entrar com ação judicial aonde? No comitê gestor do qual? Por um lado, eu vou litigar com a Receita Federal. Se um der um resultado, o outro der outro. Ou seja, a gente vai continuar tendo as jabuticabas brasileiras, como a gente disse. Mas, inegavelmente, nós temos um ponto muito positivo, Daniel, sendo bem objetivo na tua resposta, simplificação. Eu entendo que houve uma simplificação e uma clareza das informações que a gente tem hoje no mercado. E isso certamente vai conseguir trazer uma atratividade de financiamento, uma atratividade de investimento nas empresas que hoje estão sediadas no Brasil. Teríamos aí um longo período de implementação, né? Primeiro vai piorar bastante para depois despiorar, né? Mas a gente tem que enfrentar isso aí com bastante resiliência. Mas você traz dois eixos muito interessantes, quer dizer, você tem uma padronização de linguagem, ou pelo menos uma aproximação de linguagem internacional, quer dizer, quando a gente fala de IVA, e acho que você traz um ponto de naturalidade das relações, né? Porque hoje é tudo muito artificial em função de benefício fiscal. Então, quer dizer, você tem que ficar justificando essas jabuticabas que, no fim das contas, são ineficiências que são criadas por incentivos. Então, são elementos positivos, né, Bruno? Eu acho que dentro desse contexto de complexidade, etc., são dois pontos que chamam a atenção. Mas obrigado aí por ter compartilhado esse ponto de vista, Nicolas, e eu acho que isso dá esperança, né, Bruno? Quer dizer, lá em 2033, com as transições todas cumpridas, a gente vai estar realmente um padrão mais internacional de tributação. Mais harmônica internacionalmente, né? Exato. Eu acho essa questão, por exemplo, dos benefícios fiscais bem interessante, porque as empresas já têm que avaliar essa situação neste momento para... nós vamos ter um redesenhar do mapa
industrial no Brasil pela nova realidade da reforma tributária. Então, muitas situações vão alterar e as empresas já têm que estar cientes dessas possibilidades, né? E promover seu planejamento em cima disso. Então, realmente é redesenhar os negócios para essa nova realidade. E é altamente impactante isso, né? Nós vamos ter novo mapa no Brasil. E aí é o primeiro desafio, né, Bruno? Como é que a gente leva isso para a alta gestão das grandes empresas e mostra essa ineficiência que a gente sempre falou, agora ela fica latente, ela fica visível, né? A gente começa a ter uma clareza de toda essa ineficiência que nós tínhamos. Mas, de novo, como é que a gente traduz isso para uma linguagem de negócio, onde um diretor de logística, que não entende muito de tributo ou não está super por dentro na área de tributo, consegue aplicar a regra da forma correta e tomar uma decisão de uma forma correta. Porque uma informação mal passada, uma informação irregular, vai impactar toda a cadeia da empresa. Então, eu vejo que a gente tem uma grande oportunidade. E eu costumo dizer para a nossa equipe lá, né? Falo assim, galera, a nossa hora chegou. A gente sempre foi o guarda-livro, né? Contador é conhecido como guarda-livro, né? Então, é sempre o cara que preenche. Vou trazer um parênteses aqui para vocês, contar uma historinha legal aqui. Acho que vale a pena. Fizemos uma pesquisa na Philip Morris com várias áreas da companhia. E perguntamos para os nossos clientes internos, nossos parceiros de negócio, nossos pares, o que você acha que a área tributária faz? Quais foram as respostas que vocês acham que apareceram? Me dá uma ideia. O que você acha que apareceu? A primeira resposta, Bruno. Deixa eu ver aqui. Por e paga. Realiza identificação do tributo, pagamentos. Aqui, ó. O Daniel foi rápido e rasteiro. Apura e paga. Foi essa a resposta. Foi a primeira. Apura, paga e emite nota. 97% das respostas foram isso. Eu não apuro, porque eu tenho um processo de BPO. Eu não pago, porque quem paga é o contas a pagar. E eu não emito nota, porque quem emite nota é o time de faturamento. Então, aquela visão do tributarista de apurador de imposto, emissor de nota e entregador de obrigação acessória, acabou, gente. Isso não existe mais. Nós somos o quê? Nós somos estratégicos, com base no pagamento efetuado, com base na obrigação acessória entregue, com base no que a gente estudou, a gente vai pegar aquele bloco de informações ali e vai tomar uma decisão estratégica. E eu falo isso para nossa galera, eu falo, gente, ninguém na companhia, e eu falo isso sem medo de errar, tem tanta informação sobre o nosso negócio quanto nós tributaristas. Por quê? Eu pego um SPED, eu sei para qual estado eu vendi mais, eu sei de qual fornecedor eu comprei mais. Eu consigo desenhar minha cadeia logística em cima de um SPED. Eu consigo saber se o meu fornecedor está trabalhando num formato eficiente ou não está. Eu consigo saber se eu continuo comprando com esse cara ou eu deixo de comprar com esse cara para comprar com outro. Eu tenho todas as informações. Estrutura de precificação. Estrutura de preço. Eu tenho tudo na mão através do SPED. Mas por muitos anos nós tributaristas fazíamos o quê? Apura e paga. E isso acabou, gente. O cara que apura e paga não tem mais espaço na área tributária. Ele é importante? Mas ele vai ter que tomar ali 20% do tempo das empresas que fazem apuração e pagamento. Por quê? Apurou, pagou, legal. O que você vai fazer com os outros 80% do seu tempo? Vai procurar oportunidade. Vai ler uma legislação. Vai ver se você consegue adaptar um discurso. Vai ver se você não deixou de tomar um crédito que eventualmente você poderia ter tomado e trazendo recurso para a companhia. Vai se conectar com pessoas. Vai se conectar com parceiros de negócios para entender o que o mercado está fazendo na área tributária e você trazer boas práticas para dentro da corporação onde você trabalha. Então, assim, o apura e paga acabou, gente. E em 2006, eu tive um gestor que me falou o seguinte, quando você trabalha mais do que a máquina, está errado. E hoje nós temos inteligência artificial, machine learning e o caramba 4. Cara, usem as máquinas, usem as tecnologias para que a gente consiga ser o quê? Estratégico. E a reforma tributária é muito disso. E aí eu falo de novo, né? Chegou a nossa vez. Nunca no tributário... vou abrir um CD. O que acontecia geralmente? Abre esse CD e depois pergunta para o tributário, posso abrir o CD? O CD já está funcionando, às vezes. Posso abrir o CD? Não, isso não acontece na Philip Morris, tá, gente? Só em outras empresas do mundo, mas na Philip Morris não acontece. Mas abre o CD. Depois que abriu o CD, pergunta, tributário, eu posso abrir um CD? Tirou até foto com o prefeito já e... Cortando, entendeu?
hoje não. Hoje, com a reforma tributária, com as visões que a gente tem, a gente já vê as pessoas falando o seguinte: opa, eu vou abrir um CD aqui, que eu vou fazer? Eu vou chamar o tributário para a mesa. Aí eu vou lançar um produto novo. Cara, vou discutir a cor da tinta para pintar a nova carteira de cigarro. A gente é envolvido hoje nessas discussões. Por quê? Porque chegou a nossa vez. Chegou a vez do tributário ser protagonista de uma reforma que vai muito além de uma reforma de tributos. Se você olhar a reforma tributária, 20% dela você resolve no teu RP e no teu sistema de processamento, ali no teu SAP, por exemplo. Os outros 80% é uma reforma de negócios. É uma reforma do business. E aí, de novo, chegou a nossa vez. É hora de sentar na mesa, ser protagonista, trazer ideias e fazer isso de uma forma clara. Mas para isso a gente tem que ter o que eu falei no início, né? Uma habilidade de comunicação, resiliência e principalmente boas conexões também dentro de casa. Nicolas, eu acho que a reforma tributária, né, vai muito além, né, da área fiscal, né? Total. Hoje em dia, né, você pensa em reforma, não, área fiscal, mas não é, são todos os setores, né, que estão ligados, né? Desde a tecnologia, precificação, compras, vendas, você vai ter que escolher agora seus fornecedores, então vai muito, muito além, né? E levando em consideração isso, né, quais seriam as medidas, né, que em termos de gestão empresarial que as empresas devem tomar agora, né, de imediato para uma efetiva transição? Eu acho que o primeiro ponto, eu costumo dizer que é o TBC, né? É literalmente tirar a bunda da cadeira e ir conversar com os seus clientes internos, com os seus pares. Exato. Por quê? Nós precisamos, sim, explicar para as pessoas e traduzir a reforma tributária numa linguagem que aquela pessoa entenda. Então, o primeiro ponto que eu vejo aqui nós temos 3 grandes pilares na reforma tributária que eu, como tributarista, enxergo, e aí eu posso e possivelmente devo estar errado e esquecendo alguma coisa. Mas o primeiro pilar, tecnologia. Então, qual é hoje, se você perguntar para mim assim, o que é o principal ponto da reforma tributária agora, que dói? A partir de 1º de janeiro de 2026, eu preciso estar preparado para emitir e receber notas. 0901, CBS, CBS, eu preciso estar preparado para emitir e receber notas fiscais emitidas contra mim. Esse, para mim, é o principal ponto. Então, nós estamos falando aqui de tecnologia, adaptação dos nossos sistemas. E eu diria para vocês que quem está começando agora está atrasado. Porque a gente sabe que quando a gente vai para fazer alguma alteração de sistema, ela não é rápida. Né? E quando a gente olha para multinacionais, geralmente o departamento de TI está lá na Polônia, está lá na Índia, e aí a gente manda as UATs, e só fica lá, sorry, I'm not understanding you. E aí a gente fica discutindo com os indianos como é que vai fazer isso. Então, tecnologia. O segundo pilar que eu olho, muito importante na reforma tributária, é pessoas. De nada adianta eu ter uma tecnologia fantástica e eu não ter pessoas preparadas para utilizar essa tecnologia e preparadas para colocar essa tecnologia em place. Então, temos sim que capacitar as nossas equipes. Tem que dar treinamento para essa galera. Nós temos que, como gestão, por exemplo, que está conversando sobre reforma tributária com o nosso time com frequência, para que eles saibam o que está acontecendo. Porque eles estão no dia a dia, gente. Eles estão correndo, né? Não apurando e pagando, né, Daniel? Mas eles estão ali antenados, fazendo uma revisão, buscando uma oportunidade, interpretando algum conceito. Não falta, às vezes, um tempo para ter uma visão mais ampla. Então, nós, como gestores, por exemplo, temos que estar atualizando o nosso time com frequência. É o segundo pilar. E o terceiro pilar que eu diria importantíssimo para a reforma tributária é inteligência de negócio. Beleza, você tem tecnologia para fazer funcionar, você tem as pessoas para operar a tecnologia. O que você faz com tudo isso? Você tem que transformar o dado em informação e depois transformar a informação numa facilidade para tomada de decisão pelo corpo diretivo da companhia. Então, a minha missão hoje é o quê? Entregar um bookzinho na mão lá dos meus diretores e falar, com isso aqui você consegue interpretar rápido e tomar uma decisão. Essa é a função do diretor. Então, o que nós estamos fazendo hoje na Philip Morris, e eu converso com vários pares de mercado de outras empresas que fazem parte também da comunidade PowerTax Brasil, está sendo montado um comitê. Então as empresas estão montando sim um comitê de reforma tributária. Pasmem, o PMO às vezes não é um cara de tax, o cara que está gerenciando não é um cara de tax, é um cara de estratégia. Por quê? Porque é uma reforma de negócio. Então a gente cria esse comitê onde tem lá
procurement, tem o pessoal de compras, tem o pessoal de vendas, tem o jurídico, tem o tributário, tem finanças, tem custos, tem FP&A, tem estrada. Está todo mundo envolvido na reforma tributária. Até o diretor de RH está envolvido na reforma tributária, né? Então, o que eu diria assim de bate-pronto, que é importantíssimo a gente estar antenado agora, temos que ter um comitê e temos que ter o corpo diretivo da companhia ciente do que é a reforma tributária, de uma forma clara, para que eles consigam alocar recurso, porque não vai sair barato também. A gente já está vendo as consultorias e escritórios até com escassez de mão de obra, porque está todo mundo procurando consultoria nesse momento, né? Então, assim, é uma oportunidade também para essas consultorias, não vamos negar. Claro. E é importante, é um momento importante. Eu falo assim, poxa, 20 anos, cara, eu agradeço por estar hoje na área tributária e ter oportunidade de vivenciar esse momento. Porque, de novo, chegou a nossa vez. Então, assim, é uma reforma tributária, nós temos sim que ser o protagonista, mas 80% dela é de negócio. Então, sendo bem direto, cara, montem seus comitês, coloquem todo o corpo diretivo da companhia a par do que a gente está fazendo e vai fazer benchmark no mercado, ver o que as pessoas estão trabalhando. Isso é importantíssimo. Um planejamento, né, bem estruturado, mapear os riscos, né, os impactos e fazer, né, criar ali, né, oportunidades. Eu acho que é o que as empresas deveriam já, né, ter começado a fazer, né? Exato. Essa parte de mapeamento de risco e oportunidade, eu vejo um abismo, né? Porque beleza, você vai, você para, você monta o seu plano de trabalho, vamos dizer assim, e muita gente está indo. À medida que os problemas vão aparecendo, para se estudar e analisar o que está acontecendo. E aí é bom que sobra o trabalho para o pessoal do contencioso, né? Inclusive ontem no evento que nós estávamos participando, eu vi uma definição fantástica do contencioso, do Adriano, que é do Matos Filho. Ele falou o seguinte, eu sou advogado do jurídico contencioso, tributário. Ele falou assim, eu sou o cara que busca o conflito. Eu fiquei pensando, o cara que busca o conflito, cara. Aí já agradeci aqui, Daniel, pelo fato do Bruno estar do outro lado da mesa, que se quiser conflito, eu sou o cara que não quer conflito, né? Eu sou o cara que não quer conflito. Mas aqui, de novo, trazendo um pouquinho pro pessoal, já agradeci também pela fala dele, porque agora eu entendi o quê? A minha esposa não é que ela tá de mau humor, ela é uma esposa contenciosa. Às vezes ela tá procurando conflito também. É instinto. Mas o conflito é quase pré-existente, né? Ele é provocado pela Receita Federal, pelos órgãos de fiscalização. Então, mas esse teu ponto da reforma, que não é uma reforma, a gente vem conversando muito sobre isso também, né, Bruno? É uma refundação do sistema, quer dizer, não tem nada a ver com reforma, né? Reforma, todo mundo entende uma reforma trabalhista, todo mundo entende uma reforma previdenciária, quando você aumenta um tempo de contribuição, reduz ali, aumenta uma alíquota, enfim, reduz benefício, que em geral é assim as reformas, né? Você tem algo legado. Aqui só no consumo que a gente está olhando, estão refundando o sistema. Então, eu acho que a gente deveria até fazer depois, Bruno, pensando aqui alto, né, até um manual, né, de como fazer. Porque nas dicas do que o Nicolas colocou, né, quer dizer, montar um comitê. Mas coisas que a gente deveria evitar nessa reforma. Eu acho que tem um negacionista, né, aproveitando aí até um termo de pandemia, né? Não vai acontecer. Vai ser postergado. Vai ser postergado. Não tem? Tem já está acontecendo, né? E as pessoas não pararam, né, para prestar atenção, que já está acontecendo. Sabe o que é o pior disso? Não é que vai acontecer, já está acontecendo. O que mais me assusta é ouvir de tributaristas com 10, 15 anos de experiência na área tributária, gestores de grandes corporações, ontem mesmo, falar, não, relaxa, cara. Em janeiro o governo vai dar uma canetada e vai postergar a entrada das notas. É o negacionista. Eu negacionista, claro. Eu falo, cara, não fala isso, meu. Pelo amor. Eu sou um cara cético, sendo bem sincero com vocês. Eu sou um cara cético com o tributo, com a questão tributária em geral. Mas por quê? Cara, em 20 anos eu já vi alguns absurdos acontecerem na área tributária. Pode ser que saia uma medida provisória, uma instrução normativa meio atravessada, alguma coisa, uma portaria meio atravessada no meio do caminho, até 2033, não, nem pode, vai. A gente sabe que vai. E tá tudo bem, a gente vai lidar com ela, né? Se for contencioso, a gente deixa pro lado de cá. Se for consultivo, a gente puxa pro lado de cá. Mas a gente vai ter que lidar com ela. Mas agora, achar que não vai
não vai acontecer, ou que vai ser prorrogado, ou que a gente vai ter um outro momento de oportunidade, aí eu tô contigo, Daniel. Não vai acontecer. Não, no limite são vontades humanas. É claro que pode acontecer isso, mas você vai trabalhar com esse cenário e não vai fazer Jamais. nada. Você não pode também pensar de forma pendular, né? Porque é natural isso. Quer dizer, você tem um negacionista e aí você tem o hiperansioso, né? Que aí sai fazendo 300 cursos e não dá sossego para ninguém, etc. E não olha para o negócio. Tem que olhar para o negócio, meu Deus, né? Acho que esses grupos, Bruno, a gente tem que fazer uma cartilha sobre isso, Bruno, porque tem melhores práticas para lidar com essa transição, né? Exato. Então, acho que a gente pensando, conversando e ouvindo, né, a gente vai tendo ideias. Então, eu acho que é muito rico esse diálogo. Eu acho que esses nossos encontros, trazendo pessoas tão preparadas, eles nos permitem pensar fora da caixa ali e dar melhor subsídio para o nosso público. Mas vai lá. E você quer ver que legal, Daniel? Ontem, no evento que eu estava batendo um papo com a Patrícia, ela é da Dexco. Tá? Conhece a Paty? A Paty da Dexco é fantástica. Profissional de altíssimo gabarito. Ela fez o quê? Ela montou um roadmap da reforma tributária dentro da Dexco. E ela trouxe 34 ou 37 tópicos para serem ticados. Um checklist de reforma. Eu falei, pô, Paty, que fantástico, cara. Me conta mais. Porque eu fiz isso também dentro da Philip Morris, internamente ali, pra gente ver se a gente tava, obviamente, falando com todo mundo. E no meu checklist eu tinha em torno de 18, 20. Falei, pô, se ela tem 34, 37, ela tem mais que eu. O que eu esqueci? Então esse benchmark também é super importante. Batemos um papo ontem, já agendamos para a semana que vem, vamos conversar de novo. Ela vai me mostrar o checklist dela. Não somos concorrentes, né? Ela não faz o mesmo produto que eu também não faço o mesmo produto que ela. Por que não trocarmos figurinha? Claro. E já combinamos de trocar uma figurinha para entender. E aí esse checklist ele é fundamental. Para você ter certeza que você não está esquecendo de nada, não chegar em dezembro e falar, esqueci de bater uma flag aqui no SAP, talvez a nota não entre. Não, mas fica tranquilo que vai ser postergado. Não vai. Assim, só um parênteses também, eu acho muito importante assim. Eu vejo a questão do contencioso judicial como defensor da própria estruturação do Sem sistema, dúvida. né? Principiológica. E eu acho que a gente teve uma reforma que, de alguma forma, trouxe mais clareza aos princípios estruturantes. Agora, esses princípios vão depender de boas interpretações, de uma interpretação com profundidade, que extraia todo o potencial desses princípios na estruturação desse sistema. Mas, como você mencionou, a gente tem uma realidade e é difícil superar o passado, é difícil iniciar o novo sem, de alguma forma, reproduzir o passado. Então, a gente vai ter um tempo realmente de maturação de todas as estruturas para que a gente tenha efetivamente os reflexos positivos do novo sistema. E aí, pegando nesse gancho das inovações e diretamente vinculado ao setor tabagista, a gente percebe ao longo dos anos um desestímulo ao consumo do tabaco e isso mais claramente também na reforma tributária a partir do imposto seletivo. E eu queria te ouvir um pouco sobre esse aspecto, porque assim, o que a gente... talvez uma iniciativa de desestímulo pode ser uma iniciativa de estímulo do mercado ilegal. Ou pode também, de alguma forma, impactar na inviabilidade desse mercado no Brasil, né? Então eu queria te ouvir quais são as angústias e as preocupações neste momento do setor vinculadas ao imposto seletivo. Tá. Acho que o primeiro ponto, Bruno, importante salientar aqui, né, para quem está nos acompanhando hoje aqui e posteriormente vai assistir. O setor do tabaco hoje, da produção de cigarro, a gente está falando em torno de 60% a 80% tributos, tá? Isso só indiretos, tá? ICMS, IPI, PIS, COFINS. Então, para quem é um pouco mais técnico e sendo chato, é ICMS, ICMS ST, PIS, COFINS próprio e PIS, COFINS ST também. E temos também o IPI, que tem o IPI fixo e tem o ad rem e o ad valorem, tá? Então, hoje nós já temos uma cadeia tributária bastante pesada, um peso tributário bastante grande. E entendemos que está correto, não somos contra tributo, e eu falo aqui como setor. O setor ele não é contra tributo, tá? Não vamos ser hipócritas que falam, não, tem que baixar o imposto de cigarro. Não tem que manter. E aí quando a gente vai para o imposto seletivo, né, o imposto do pecado, né, que pegou ali bebida, pegou cigarro também, a gente olha e fala assim, não, mas o imposto seletivo ele é ruim. A gente ainda não sabe.
Por quê? Porque nós não temos ainda qual é a alíquota que vai ser aplicada no imposto seletivo. E o que a gente entende que tem que ser efetuado, que tem que acontecer é o que o governo vem pregando, a neutralidade tributária. Então, assim, nós estamos como setor com uma altíssima carga tributária. Se o imposto seletivo vem extrapolando isso, como você citou, Bruno, vai inviabilizar o setor. Então, o que a gente defende é, ok, o imposto seletivo ele é sim necessário, entendemos a questão do desestímulo, não somos contra o imposto seletivo, tá? Porém, nós entendemos que ele tem que respeitar a neutralidade e não extrapolar, não usar o imposto seletivo de uma forma simplesmente arrecadatória ou até mesmo que vai matar o setor. Então, de uma forma bem clara e bem direta, aqui tem que acontecer, tem que ser tributado mesmo, mas nós defendemos a neutralidade. Tá? E aí quando você fala de mercado ilícito, Bruno, aí dados públicos aqui, tá? Nós já tivemos no Brasil mais de 50% do mercado de tabaco, de cigarro, ilícito. Tivemos anos em que 57% do mercado, do consumo de cigarro, era cigarro paraguaio. E o mercado lícito, que paga imposto, emprega, desenvolve cidades, desenvolve culturas e tudo mais, com 43% da fatia do mercado. E vamos lá, gente. A gente falar cigarro. O que é cigarro? É pegar o bastãozinho e vender. Eu vou contar um pouquinho para vocês da cadeia produtiva do cigarro. Nós temos produtores familiares nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, que passa de 7 mil famílias. Só vendendo tabaco para a Philip Morris. Philip Morris Brasil hoje é o maior exportador de tabaco do mundo dentro do grupo Philip Morris International. Então, ou seja, quantas famílias estão empregadas no setor do tabaco? Quantas famílias vivem hoje da fumicultura? Vamos esquecer o cigarro e dar um passo para trás. Entendi. A gente está falando aqui de uma cadeia de produção de tabaco. Então, falar, vamos aumentar o tributo do cigarro e O que vai acontecer com essas famílias? O que vai acontecer com esse setor produtivo do cigarro? E aí, de novo, voltando para o mercado ilícito, ao passo que a gente vai aumentando a tributação e criando um gap de preço, porque, obviamente, esse preço ele é repassado ao consumidor, se cria um gap de preço entre o cigarro lícito e o ilícito, a gente está passando por um momento de economia um pouco fragilizada, né? Não vamos falar em recessão ainda, mas a economia está um pouco fragilizada. E o fumante, às vezes, do low cost, ele é suscetível a preço. Então a gente percebeu agora aí, o governo mexeu no ano passado, aumentou o preço mínimo, saiu de R$5 para R$ 6,50. Pô, é um aumento alto. Um aumento bastante alto. Estamos falando de R$1,50. Parece pouco, mas vamos lá, o fumante às vezes consome uma carteira por dia. Multiplica isso por 30. Né? Se o cara for torcedor do Curitiba, 35, porque no dia de jogo ele vai fumar mais, vai ficar nervoso, né? Mas se ele for pescador, que é uma outra coisa que eu gosto também, o cara vai fumar menos, porque o cara tá na paz, tá relaxado. Já tá pescando. Então, já tá pescando, tá tranquilo, não tem problema. E eu falo mais, quem já assistiu as minhas apresentações vê, eu falo que eu sou pescador, mas não só falo que eu sou pescador, eu mostro o vídeo tirando os bichos da água, tá? Então, não é história de pescador, então, de uma forma bem rápida, assim, e respondendo a pergunta, né, Bruno? Temos sim a ciência do imposto seletivo. Não somos contra o imposto seletivo, somos a favor do imposto seletivo. O que defendemos como setor é neutralidade. Tá? Entendemos que o imposto seletivo ele tem que suprir a arrecadação que ele tem hoje com o IPI, por exemplo, né? Que é um tributo bastante alto. Perfeito. O Nicolas ele tocou num ponto ali de um dos pilares da reforma, que é qualidade humana, né? Quer dizer, pessoas aptas a operar isso. Mas eu acho que nos formuladores de política pública, Bruno, falta um pouco dessa qualidade, porque, quer dizer, o que o Nicolas está dizendo, se aumentou percentualmente a tributação, que já é exagerada, vamos dizer assim, ou pelo menos é superlativa dentro de uma cadeia de tabaco, você leva as pessoas para a informalidade do consumo. E aí você não tem controle de qualidade. Quer dizer, a saúde pública que você gostaria de proteger, no fim das contas você está criando um efeito colateral muito mais negativo. Agora, o imposto seletivo ele abre vários pensamentos também, né, Bruno? Quer dizer, acho que demorou milênios para as pessoas perceberem que o tabaco ele era prejudicial à saúde. Em poucos anos a gente percebeu que o celular é muito prejudicial para a saúde emocional, né? Ninguém oferece um maço de cigarro. Se duvidar até mais, né? Se duvidar até mais, né? Exatamente.
Mas a contradição é o seguinte, quer dizer, ninguém fala de imposto seletivo para Samsung ou para Apple por vender celular. Mas a saúde emocional das crianças, quer dizer, ninguém se constrange em entregar um celular para uma criança. Mas ninguém faz isso com um maço de cigarro. Eu nunca vi alguém oferecendo bebida alcoólica ou um maço de cigarro para uma criança. Agora, celular, tranquilo. Mas são reflexões. A minha pergunta para o Nicolas aqui é o seguinte, quer dizer, nessa ideia, Nicolas, de, bom, como que eu melhoro os meus produtos, né? E eu acho que a formalidade tem um pouco desse papel, né? Da estruturação. Quer dizer, todo mundo já percebeu que o cigarro não faz bem. Como você falou, a maior parte das pessoas que trabalham na Philip Morris não são fumantes, você não é fumante. E isso tem a ver com conscientização. Mas mesmo para os fumantes, dá para você atenuar os efeitos do consumo na questão do impacto sobre a saúde desse consumidor. Quer dizer, o que tem sido feito hoje pela Philip Morris, ou enfim, pela indústria em geral, para atenuar isso, quer dizer, tornar esse produto, como você falou, está na prateleira. Sim. Menos nocivo à saúde. Então é uma pergunta fora um pouco aqui do tributário, mas perfeito. Eu acho que enriquece aqui a nossa conversa. Não, perfeito. Acho que esse é um ótimo ponto e nós como empresa nos posicionamos já sobre isso também, tá, Daniel? Então eu comentei aqui no início, né, são produtos de risco reduzido ou o que a gente chama de smoke-free products, são produtos sem fumaça, né? Então hoje nós temos já na Philip Morris International, nós temos alguns produtos que são que utilizam tabaco, por exemplo, porém não é o tabaco combustível, é o tabaco aquecido, por exemplo. É um produto menos nocivo, comprovadamente falando. Então hoje nós estamos já, os países da OCDE, praticamente todos, os países desenvolvidos, praticamente todos, temos as aprovações, Estados Unidos com FED, Europa inteira, Japão, China, enfim, os produtos que a gente entende de tabaco aquecido. Porque o que é a nocividade do cigarro, né? Trazendo um pouquinho aqui de tecnicidade para vocês aqui, para a gente contextualizar. Quando o adulto fumante ele faz o uso do produto, o consumo, ele acende, obviamente, e inala, traga. Quando ele dá a puxada no cigarro, aquela ponteira ali, aquele calor, ele queima a folha do tabaco. Ao queimar, ele produz fumaça, e essa fumaça é o que causa aqueles 4.700 itens nocivos à saúde que está amplamente divulgado na carteira de cigarro. Quais são as alternativas que a gente olha hoje para isso? Tabaco aquecido é uma alternativa. O que é o tabaco aquecido? Então você tem um holderzinho eletrônico, onde você acopla um bastão de tabaco, pequenininho, um bastãozinho de tabaco, e o fumante, ele faz uso daquele bastão de tabaco. Normal, fuma normal aquele bastão de tabaco, ele usa normal aquele produto. E aí o que acontece? Ao aquecer o bastão de tabaco e não queimar, ele não produz fumaça. Ao não produzir fumaça, ele reduz significativamente falando a emissão daqueles 4.700 produtos nocivos à saúde. Até tem um estudo da Agência de Saúde do Japão, que é o país que está mais avançado nesse produto de risco reduzido, que a gente chama que é o IQOS, que mostrou que 2 anos depois que o consumo dos produtos de risco reduzido se estabeleceram no país, a curva de gasto público com a saúde pública vinculado a doenças provenientes do consumo de cigarro, ela caiu significativamente. Por quê? Porque, de fato, é um produto que não causa tanto dano, né? Ele é um produto de risco reduzido. E isso não sou eu que estou falando, tá, gente? De novo, né? Eu sou contador, pescador e torcedor de Curitiba. E tributarista. E são estudos. A Philip Morris International já investiu alguns bilhões, com B, de dólares, em estudos técnicos, em estudos clínicos, em estudos profissionais, para mostrar que esse produto ele é menos nocivo para a saúde do adulto fumante. E não estamos aqui falando de podzinho com Bob Esponja, não estamos falando de podzinho da Mulher Maravilha, a gente está falando de produtos regulamentados. E aí o teu ponto foi fantástico, Daniel. Você não sabe hoje qual é a qualidade do produto que está no mercado. Hoje, quando entra um cigarro paraguaio cruzando a fronteira do Brasil, você não sabe se aquele tabaco é um tabaco que teve as adições dos produtos de forma correta. Você não sabe como é que aquele tabaco foi produzido para saber se ele tem um nível de nicotina, alcatrão e tudo mais, de acordo com o que determinam as regras hoje da Anvisa. Você não sabe se o filtro daquele cigarro foi produzido de forma correta para ele poder filtrar aqueles 4.700 e reduzir. E hoje não estamos falando de 10 mil.
A gente não sabe por quê. Porque não tem controle nenhum, não tem controle você não audita nenhum. nada nisso. Não tem controle. E além de não ter controle, Daniel, tem um outro ponto significativo. Você deixa dinheiro de arrecadação na mão do quê? Do crime organizado. Então hoje o crime organizado faz o quê? Compra arma. Ele compra arma com qual dinheiro? Do cigarro, gente. Não vamos ser hipócrita. Os caras trazem cigarro paraguaio, vendem na informalidade, faz recurso e utiliza o dinheiro para poder fazer financiamento ao crime organizado. Então, tem essa parte da informalidade, da ilegalidade, que o governo, de fato, perde uma parcela substancial de arrecadação. E, obviamente, produtos sem controle nenhum. Então, hoje, a Philip Morris International se posiciona de uma forma de que, se você não fuma, não comece. Se você fuma, pare. Se você não quer parar, migre para esses produtos de risco reduzido. Tá? Para quê? Para que os adultos fumantes tenham um pouco mais de qualidade nos produtos que estão consumindo através de vários testes e várias pesquisas que a empresa vem investindo alguns bilhões de dólares em inovação. O respeito à formalidade, né? O respeito à formalidade de toda a estrutura, até de saúde, né? Que é importante para a gente ressaltar. Você tem protocolo, você tem uma visibilidade corporativa. Agora ficam essas coisas informais, você cai num mundo que ele é um submundo, no fim das contas. Exato. Né? É um submundo, você não tem controle nenhum. Exatamente. É muito legal ouvir esses avanços que vem sendo... Né? Enfim, o cigarro está na história da humanidade há milênios. Né? A gente começou a perceber que isso fazia mal há décadas. Né? E aí você já vê esses próximos passos, né? Quer dizer, políticas, né? Ou iniciativas de reduzir o impacto disso para permitir que, as pessoas que já fumam tenham um impacto negativo menor no hábito que desenvolveram por qualquer motivo. Enfim, que elas tenham alternativa, Daniel. O que a gente defende como companhia é isso, tá? É que o adulto fumante ele tem uma alternativa ao cigarro combustível. Então, hoje esses produtos ainda não estão no Brasil, estamos aguardando uma regulamentação da Anvisa para ter autorização para produção e comercialização, mas até que isso não ocorra, o mercado informal acaba ganhando bastante espaço. E a Philip Morris, a empresa, né, ela tem alguma medida junto com o governo para tentar reduzir, né, pelo menos esse impacto assim informal ou não? A gente conversa bastante, a gente tem uma área muito forte de relações governamentais que está em contato direto com o governo. Então, a gente sabe por onde esse cigarro entra, a gente tem informações informações mercadológicas de quais são as marcas que estão acontecendo, mas a gente tem, obviamente, alguns contatos com o governo para falar sobre isso de uma forma aberta. Mas hoje a gente fala assim, é o cigarro paraguaio. Pasmem, às vezes não é o paraguaio, gente. O brasileiro é tão criativo que a gente já conseguiu falsificar o cigarro paraguaio em solo nacional. Sabe? Então, o que acontece? Se vocês olharem nos noticiários, e isso é notícia pública, tá? Pegar jornais lá, por exemplo, do estado de Minas, você vai ver que a cada 3, 4 semanas os caras conseguem fechar uma fábrica clandestina de cigarro. Aí eu falo assim, Paraguai, vem agora, mano. Chegou a nossa vez. Tem um contra-ataque. O brasileiro ele é criativo, ele conseguiu falsificar o cigarro falsificado. E, então, assim, vamos brigar só com fronteira? Não é só brigar com fronteira. Você tem que brigar com fronteira, você tem que ter um policiamento mais ostensivo, uma fiscalização mais perene. Mas sim, a gente participa de conversas, de troca de informações com as autoridades para que a gente tenha um mercado mais competitivo, mais lícito e com qualidade regulamentada. Ótimo. Mas voltando aqui para a reforma tributária, Nicolas, diante, né, das incertezas aí, né, a proximidade, né, com o período de transição, e ainda falta, né, de algumas regulamentações, né, que ainda estão pendentes, né, qual seria, né, a prioridade, né, que as empresas, né, o que agora de imediato ali, né, nesse momento ela teria, né, que fazer para se adequar, né, ao novo sistema? Acho que, de novo, né, Gislene, o primeiro ponto que eu vejo aqui não podemos parar. Então, tecnologia. 1º de janeiro de 2026, precisamos estar prontos para receber e emitir notas. Então, assim, quem não está hoje olhando para a adequação do SAP, mexer com J1 BTEX, mexer com tabela, parametrização do ERP, vai ter um problema. Então, eu olho para a reforma hoje e falo, cara, a gente tem que estar preparado para ela. Adequar contrato,
negociar com o fornecedor, fazer uma estruturação de preço, fazer uma reestruturação de custo, redesenho logístico, tudo isso pode ser feito em paralelo e deve ser feito em paralelo. Mas prioridade 0 é adaptar os sistemas. E aí eu vejo um grande... não queria usar a palavra problema, mas um grande desafio, talvez, para as empresas é que, não, eu vou fazer o quê? Eu vou contratar a empresa XPTO, o cara vai vir aqui e vou terceirizar o problema. Meu amigo, as consultorias estão ficando sem mão de obra. Por quê? Porque todas as empresas do Brasil, hoje, precisam adaptar o sistema. Então, o que acontece? Aquele consultor que vai precisar de 80 horas para fazer... Beleza, ele vai levar 2 semanas para fazer na Philip Morris. Mas ele não vai conseguir fazer 200 empresas por mês. Ele vai conseguir fazer ali 20 empresas por mês, contando que não dê erro, né? Porque a gente sabe que mexer no sistema vai ter problema, né? A gente fala, interface. A única certeza que a gente tem, isso não sou eu que falo, é Bill Gates, é que quando a gente cria uma interface é que ela vai falhar. Então assim, sistemicamente falando, eu acho que é o maior desafio que nós temos nesse momento, sabe, Gislene? A gente tem que preparar o sistema tributário para estar apto a faturamento e recebimento de notas fiscais. Paralelo a isso, obviamente, eu volto a bater na tecla. Treinem os seus times. Conversem com os seus times. Deem espaço para os seus times. Por quê? E porque o mercado também está com apetite. Se você não tratar o seu funcionário, não investir no seu funcionário, não treinar o seu funcionário, não capacitar a sua equipe, vai vir uma empresa e vai roubar esse funcionário. Vai roubar esse funcionário. Porque o mercado está muito aquecido. Quem aqui é da área tributária e acompanha LinkedIn da galera da área tributária vai saber o que eu estou falando. Eu perdi as contas de quantas pessoas eu vi saírem do mundo corporativo e irem para o mundo de consultoria. A gente sempre fala, é o consultor da Big Four que vira o lado da mesa, né? A expressão que o pessoal usa, trocou o lado da mesa. Está acontecendo um caminho inverso. A galera está saindo do corporativo e está indo para o lado da consultoria para quê? Para suportar as empresas nesse momento. Porque as empresas estão terceirizando a responsabilidade de implementação da reforma tributária. Então, tecnologia, pessoas, e você manter o seu time interno ciente dos problemas, ciente dos desafios, mas sabendo que tem um mar azul de oportunidades, é fundamental nesse momento para que tenhamos uma transição e uma implementação de bom grado até 2033. Excelente. E já chegamos ao fim, né? Passou muito rápido. Por nós aqui a gente ficaria, mas eu queria deixar em aberto aí para cada um de vocês as suas exposições finais, os agradecimentos. Fiquem à vontade. Eu tenho um ponto aqui que eu acho importante também, gente. Eu acho legal compartilhar com vocês. Vocês comentaram, né? O Daniel comentou no início da fala aqui sobre a comunidade que nós temos lá enquanto um grupo, né? Então eu vou contar rapidamente aqui o que a gente faz lá dentro e por que a gente criou a comunidade. Então o Diogo é o fundador da comunidade. Quando ele fundou essa comunidade, o intuito permanece até hoje, mantivemos o propósito até lá. O Diogo me convidou para fazer a presidência dessa comunidade e eu aceitei o convite. Mas nós temos o quê? Hoje lá nós estamos em torno de 120 empresas, as maiores do Brasil estão na comunidade, e em torno de 180 pessoas mais ou menos. Então, Electrolux, Philip Morris, Volvo, Boticário, Pernod Ricard, Ali Combustíveis, Ipiranga, Baterias Moura, Iara, Fertilizantes, enfim, a empresa que você imaginar de grande porte está lá dentro. E o que a gente faz lá dentro? E aí a reforma tributária é importante lá dentro também. Troca de informações, troca de experiências. E o intuito inicial, quando a comunidade foi criada, eu, Nicolas, me tornei gestor, a primeira posição de gestor com 8 anos de carreira tributária. Será que o Daniel, que entrou hoje na área tributária, começou agora, ele vira um gestor em 5 anos? A gente acredita que com conexões poderosas, com conhecimento técnico e também com habilidades comportamentais, sim, é possível. Então o que a gente pode fazer para ajudar o Daniel? E aí isso é o intuito da comunidade. Então nós temos lá hoje grandes líderes de grandes empresas. Todos os dias nós mandamos um arquivinho no grupo que a gente chama de Pílula do Dia. Então alguém traz alguma reflexão sobre algum tema técnico ou não. Então isso é muito bacana. Nós temos 2 encontros que acontecem todos os meses, online e ao vivo. E por que online? Porque ao vivo. Online porque temos pessoas do Brasil inteiro. Então
né, do Oiapoque ao Chuí, e ao vivo, para que tenhamos a interação entre o apresentador e as pessoas que estão participando. Temos o grupo onde a gente troca informações, troca ideia, marca benchmarking ali no grupo. Isso é uma coisa que acontece com muita frequência. Então, hoje mesmo, a menina mandou, pô, tô com uma dificuldade aqui na nota técnica, tal. Não, eu já implementei, eu vou te ajudar. Pum, foram pro privado, as duas meninas ali, trocaram uma ideia, depois voltaram pro grupo. Obrigado, deu tudo certo aqui, consegui vencer essa barreira. Olha o poder que uma comunidade tributária traz para as pessoas. É você se conectar com bons profissionais. E a gente está passando por um momento de reforma. A gente está passando por um momento em que todo mundo está aprendendo junto sobre a mesma coisa. Então, o conhecimento hoje do Nicolas como gestor e de um analista pleno, sênior, eu diria que para você em reforma pode ser o mesmo. Então, não tem uma diferença muito grande de conhecimento nesse momento. E você criar esses espaços de troca, esses espaços de crescimento, ele é fantástico. E aí aqui eu estou falando da parte técnica. A gente tem um segundo encontro mensal, que é um encontro não necessariamente técnico. Então nós já convidamos Major do Exército Brasileiro para falar sobre liderança. Já convidamos um CFO para falar qual a importância da área tributária para a tomada de decisões estratégicas da companhia. Nós já convidamos pessoas para falar sobre marca pessoal. Já convidamos gente para falar sobre marketing digital. Já convidamos pessoas para falar sobre nutrição para alta performance. Deu para ver que nem todo mundo seguiu a risca. Mas já começamos com uma nutricionista para falar. Tudo isso por quê? Porque o técnico, ele faz a pessoa se tornar um gestor ou uma gestora. Mas o comportamental vai fazer com que ele seja um bom gestor ou uma boa gestora. Então é isso que a gente faz hoje dentro da comunidade. E aí, para encerrar a minha fala aqui, eu agradeço mais uma vez, Bruno, Gislene, Daniel, pelo convite. Parabéns por trazerem esse bate-papo tributário. A gente sabe que é um tema chato, as pessoas geralmente não querem parar para ouvir nós tributaristas, mas como eu disse, a gente tem que aproveitar esse momento da reforma porque, de fato, chegou a nossa vez. Então, parabéns pela gravação, parabéns pela iniciativa e muito obrigado pelo convite. Foi um prazer, uma honra estar aqui com vocês debatendo nessa tarde de hoje. Fica à vontade, Daniel. Bom, obrigado, Nicolas, por ter aceitado o convite e dividido, acho que, uma experiência tão rica com a gente, né, Bruno? Bom, o grupo que você formou, eu acho que, além dele permitir, né, que as pessoas troquem experiências, ele torna provavelmente mais acessível a linguagem. Como você falou, todo mundo, de um certo modo, tem condição de aprender e se nivelar tecnicamente. O que vai fazer diferença são aspectos extra-técnicos que vocês já cuidam também, né? Mas eu não tenho dúvida nenhuma que esse grupo vai crescer muito, né, Bruno? A gente tem brincado aqui no escritório que advogado e contador tem falado mais de reforma do que arquiteto, né? Então, eu acho que é um tema que vai ficar na pauta aí muito tempo. Enfim, a gente vem debatendo isso, acho que talvez há décadas, mas agora, de fato, ela se concretizou e a partir do ano que vem a gente já começa a transição. Então, muito bom essa troca de experiências. Nicolas, obrigado mesmo aí por ter aceitado esse convite e parabéns, Bruno, pela organização. Também agradeço aqui, viu, Nicolas, por esse bate-papo, foi muito rico. Eu acho que, assim, né, o poder da comunicação, né? Eu acho que hoje em dia a comunicação é tudo, né? Se você tem uma boa comunicação, você acaba, flui, né, melhor, né, o tratamento, né, enfim. Então, em todas as questões. Mas é isso, obrigada por esse bate-papo, obrigada, Bruno, Daniel, aqui pela presença também. Eu acho que foi muito rico, né? Foi. Não, reitero aqui todos os agradecimentos, Nicolas, não só por este momento, mas pelos momentos que se antecederam a ele, a sua gentileza, a sua cordialidade, seu respeito, a possibilidade aí da sua agenda atribulada para que você estivesse aqui hoje. Então, te agradeço e te parabenizo pelo ser humano, pelo profissional que você é, pela inspiração que você deixou para todas as pessoas aqui. E queria agradecer a todos os nossos ouvintes, as pessoas que estão aí da comunidade Power Tax Brasil também nos prestigiando. Se você ainda não é membro, procure as informações, faça parte dessa rede. Eu acho que quando a gente encontra pessoas inspiradoras, pessoas que nos apoiam, isso é fundamental para o nosso crescimento pessoal e profissional. Então, nós ficamos por aqui, mais uma vez agradecemos, continue nos acompanhando, temos novos episódios aí de videocast, de podcast especiais sobre a reforma tributária, sobre todos os desdobramentos. Nosso muito obrigado e até o próximo Tributário em Pauta.